Olá pessoal, Cristian Guerreiro aqui do Renda Turbinada, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da plataforma Alert, né, os alertas turbinados. Então, nessa aula a gente vai falar sobre os chamados indicadores, tá certo? Os indicadores são outro recurso, outra funcionalidade bem interessante aqui da plataforma, porque existem alguns indicadores que eles são fundamentais para quem opera com derivativos, tá? É, Obviamente que o primeiro deles é o preço. Então, a gente tem aqui o indicador da variação de preço. Então, sempre que existe uma movimentação relevante aqui no preço do Bitcoin ou do Ethereum, é alertado, tá? Então, aqui você tem ó, a informação de qual é a situação do Bitcoin nas últimas 4 horas, do Ethereum também, né? Qual é o preço de momento, qual foi a variação aí nas últimas 4 horas. E sempre que existe uma movimentação relevante do preço, ela é sinalizada aqui. Então, por exemplo, Bitcoin subiu 2% em 4 horas, né? Ethereum subiu 5% em 12 horas. Então, tem alguns parâmetros que a gente define também para essas variações de preço, para não ficar alertando também de forma desnecessária, né? Então, tem que ter uma variação de pelo menos 2% dentro de um período de X horas e tal. E aí ele avisa porque essas movimentações de preço, né, elas afetam o cenário das operações com derivativos, porque derivativos são operações que você utiliza preços de referência para lucrar, né, de acordo com o movimento do mercado. Então, se o preço sobe, né, e eu fiz uma operação que lucra se o preço cai, é importante que eu saiba para poder eu verificar, né, se o mercado realmente foi contra a minha operação, se a minha operação está em risco, né, se eu preciso tomar alguma atitude de manejo, né, de fazer algum ajuste na operação para manter a minha lucratividade, tá? E da mesma forma, se o mercado caiu e a minha operação era uma operação que ganhava se o mercado caísse, né, se o preço caísse, pode ser uma oportunidade de realizar a operação, realizar lucro antecipado, né? Então eu posso, através desse alerta, rapidamente verificar a situação da minha operação, ver que está no lucro bom e automaticamente eu encerro e já libero o meu saldo na corretora para fazer uma outra operação. Então, esses alertas de preço eles são importantes para que a gente consiga, né, monitorar o mercado, né, ter informações relevantes e sem precisar ficar toda hora, né, na tela da corretora, tá? Então, essa é a ideia desses indicadores. Então, tem indicador de preço, né, de variação de preço, tem indicador de volatilidade, né? A volatilidade, para quem opera derivativos, ela é um indicador fundamental, porque a volatilidade ela está diretamente ligada aos preços dos instrumentos, né? Especialmente das opções, as chamadas calls e puts, porque calls e puts são a forma mais simples da gente pensar esses instrumentos é como seguros, né? Então a call é um seguro contra uma alta explosiva, então você garante o direito de comprar um determinado preço, né? E a put é um seguro contra a queda, então você garante o direito de vender um determinado preço, né? Se você compra um seguro, uma call, ou se você compra uma put, né? Se você comprou um seguro, você garante esse direito, né, de comprar ou de vender um determinado preço, e isso te dá uma segurança, caso o mercado tenha um movimento muito forte em uma direção ou na outra. E aí, a volatilidade é que determina, né, esses preços dessas calls e dessas puts. Então, nesse momento, a volatilidade aqui do Bitcoin está muito baixa, né? Está menos de 40, né? Está abaixo de 40. E a média do último ano foi de 53, né? Então, esse ciclo, especificamente, né, desde o halving do ano passado para cá, ele tem apresentado uma variação menor de volatilidade em relação a outros ciclos. Inclusive, se você observa a volatilidade do Ethereum, você vê que a diferença é muito grande, né? Ela está quase que o dobro aqui da volatilidade do, do Bitcoin, né? E bem próxima da média do ano, né? Então, o Ethereum tem apresentado muito mais volatilidade do que o Bitcoin. Então, para quem quer gerar renda, né, nesse momento, o operar Ethereum tem gerado uma renda mais interessante, tem gerado prêmios mais interessantes do que Bitcoin, justamente porque a volatilidade do Bitcoin está baixa. E isso significa que os prêmios ficam ficam menores, né? Então, claro, tem estratégias que se beneficiam disso? Tem. Mas outras estratégias não conseguem se aproveitar disso justamente porque os prêmios ficam muito baixos e aí o mercado não fica interessante para determinadas estratégias. Então, além de você ter aqui a informação da volatilidade de momento, você tem um histórico e da mesma forma. Sempre que há uma mudança
relevante na volatilidade, você é alertado automaticamente, né? Se você tiver o Telegram, essas informações vão para o Telegram também automaticamente em tempo real. Se você não tiver, você pode consultar aqui na plataforma web também, que fica tudo armazenado. Ok? Então aqui você percebe, ó, que existem muito mais movimentações de volatilidade do Ethereum do que do Bitcoin, tá vendo? Bitcoin tem, que a última vez foi 29 de abril, que teve uma volatilidade aqui de 45, né? De lá para cá, o mercado está bem parado em relação à volatilidade, né? E aí, aqui, 6 de junho, né? Teve aqui um aumentozinho também, bateu 40, quase 41, né? Mas é muito pouco em relação ao que se espera de um mercado que é volátil por natureza, né? Que é o mercado de Bitcoin, por mais em geral. Então, mas nesse ciclo, o Bitcoin tem tido esse comportamento, né? A volatilidade não está explodindo como se viu em outros momentos, tá? Então você tem esses alertas aqui também de volatilidade para que você consiga acompanhar e adequar aí a estratégia que se beneficia de acordo com o cenário de volatilidade do mercado. E por fim, temos um terceiro indicador aqui que é bem importante também para quem opera derivativos, né, que é a taxa de funding. A taxa de funding, ela é uma taxa de juros, né? Pense nela como uma taxa de juros que você recebe, né, ou paga de acordo com o movimento do mercado. Então, como é que ela funciona? Se tem muita gente querendo comprar, essa taxa é paga para quem está vendendo. Se tem muita gente querendo vender, essa taxa é paga para quem está comprado, né, para quem quer comprar. Então, qual é a ideia? É uma taxa que busca estabelecer o equilíbrio do mercado para que você tenha incentivos para os dois lados. Então, se já existe um incentivo natural do mercado para comprar, porque todo mundo está com a expectativa de um movimento forte de alta, a taxa de funding favorece quem quer vender e vice-versa. Então, por que essa taxa é importante? Porque além dela permitir você fazer operações para receber essa taxa, né, para você ficar recebendo aí essa taxa de funding ao longo do tempo, quando essa taxa está muito alta, né, ela é um sinalizador bem importante de euforia do mercado. Então, pode ser um indicador de topo, né, pode ser um indicador aí de esgotamento de uma determinada tendência, principalmente de alta, né? Então, já houve momentos no passado em que essa taxa chegou a 40% e até mais. Nesse momento aqui, ó, ela está em aproximadamente 16%, né? Seria o equivalente a receber uma taxa de 16% ao ano, que, para o histórico do Bitcoin, é uma taxa razoável, mas não é nenhuma maravilha, justamente porque já se viu em outros momentos, né, em outros ciclos, essas taxas muito mais elevadas do que essa de momento. Mas, né, se você quer, você pode operar para ficar recebendo essa taxa, tá? Então, é um outro indicador bem importante também. E para quem opera derivativos, né, ela afeta os contratos futuros, né, principalmente. Então, por isso a gente traz também esse indicador aqui na plataforma, ok? Então, por enquanto é isso e a gente se vê na próxima aula.